Pessoal, então nós vamos começar agora nosso último módulo, que é o módulo que fala sobre os grupos alimentares, tá bom? É o nosso módulo 4, e ele vai tratar, né, dessa classificação. Então, vocês se lembram que a gente tem a classificação quanto ao grau de processamento dos alimentos, e essa classificação agora, ela tem relação com a origem desse alimento. Qual que é o grupo onde esse alimento se encaixa lá nos grupos alimentares? Para começar, gente, eu quero mostrar para vocês a pirâmide alimentar, que é uma forma que a gente usou por muito tempo para fazer essa classificação dos grupos alimentares. Hoje em dia, a pirâmide alimentar já não é tão mais usada. Assim. A gente usa essa, essa classificação assim, mais de roda alimentar, mais de outros guias alimentares. Por quê? A pirâmide, ela dá uma ideia de hierarquia, né? De coisas que você vai poder ter muito, uma grande quantidade, né? Ela tem aquela base, a base da alimentação precisa ser algum alimento específico, e ela tem a questão de porções, né? Então, hoje a gente não usa tanto a pirâmide, hoje a gente usa mais isso aqui, que é a roda alimentar. Mesmo assim, essas classificações, essas demonstrações gráficas, né? Esses instrumentos gráficos são tão estimulados, assim, hoje a gente mais trabalha com aqueles produtos mesmo, sem a gente ficar falando tanto, né, quanto um vai ser, quanto o outro vai ser, isso pode variar um pouquinho, né, mas a gente sabe que tem ali o norte. Então, hoje a gente usa mais essa visualização de roda. Bem, para a gente começar, o primeiro grupo que eu vou falar é um grupo que está muito presente na alimentação do Brasil, né? Das pessoas que vivem aqui no nosso país, os brasileiros, que são as leguminosas, né? Os feijões. Nós temos o hábito de comer muito feijão, mas a gente tem outros representantes nesse grupo que também são tão nutritivos quanto o feijão e são muito saborosos também. Então, a gente tem aí o grão de bico, né? Aqui eu coloquei, né, o feijão, tem a lentilha, feijão de várias cores diferentes, né? Ervilha, grão de bico, soja. Esses alimentos, eles são riquíssimos em vitaminas do complexo B, em proteínas de origem vegetal. Então, são alimentos que são muito consumidos pelos vegetarianos, veganos, né? E são alimentos também que têm uma boa quantidade de ferro. Ferro de origem vegetal, que a gente chama de ferro não. Então, gente, são alimentos muito saudáveis que devem estar presentes na nossa alimentação, tá? A gente sempre, e na alimentação das crianças, né? Como a gente aqui está falando de criança, sempre vejo, às vezes, os pais, quando os bebês são muito pequenos, às vezes até vocês que trabalham em creche, às vezes comentam, né? Que os pais reclamam, porque dá feijão, eles acham uma casquinha de feijão nas fezes dos bebês. Gente, isso é normal, tá? Isso não tem problema nenhum. O feijão ele pode estar inteiro ou amassadinho na alimentação dos bebês desde os 6 meses, desde o início da produção alimentar, tá bom? Não tem problema nenhum. O ideal, gente, é que a gente deixe eles de molho, para a gente poder aproveitar melhor os nutrientes e também ter uma digestão melhor, tá? Vou falar melhor sobre isso na nossa oficina sobre introdução alimentar, que vai ser a próxima oficina. Mas agora a gente está conhecendo esse grupo aí. O próximo grupo é o grupo de cereais, é a dupla. Gente, quando você une leguminosa e cereal, você tem uma proteína completa, um complementa o outro, tá? Isso é muito legal. Então, no grupo dos cereais, nós temos principalmente o arroz, né? Então, que a gente faz com. A gente tem o trigo, né? Que o trigo é extremamente muito consumido aqui no Brasil, né? A gente tem o trigo, como farinha de trigo, mas o grão também. E a gente tem também o milho, né? Tudo isso é cereal, viu, gente? Tudo isso é cereal. Semente de girassol. Então, a gente tem aí amaranto, aveia. Esses alimentos são representantes do grupo dos cereais. Os cereais, eles são alimentos que são principalmente fontes de energéticos, né? Fontes energéticas. Eles fornecem energia. Quando eles estão na sua versão integral, eles também ajudam a fornecer vitaminas do complexo B e fibras, né? O grande problema é que a gente acaba comendo muitos dos cereais
refinados, né? Farinha de trigo branca, arroz branco. O ideal seria a gente tentar consumir esses alimentos na versão integral. Raízes e tubérculos também são alimentos considerados energéticos, um grupo deles, né, que seria ali o cará, o inhame, a mandioca, batata, né, são esses alimentos que o pessoal fala assim, que vem debaixo da terra, eles têm uma quantidade maior de carboidratos, né, que são acumuladas na forma de amido, tanto que a gente consegue fazer amido de mandioca, né, que é o polvilho, a gente consegue fazer fécula de batata. Então, esses alimentos são energéticos e são ótimas fontes de fibras também e de vários nutrientes. Junto, a gente também tem alguns que entram até no grupo dos vegetais, como a cenoura, né, mas que são, como a cebola, mas que são alimentos que contêm uma quantidade bem menor de amido, né, de carboidrato. Então, eles não são alimentos considerados energéticos. Eles entram na classificação de alimentos que são reguladores, tá? Que são os próximos. Os vegetais, né? Legumes e verduras. Né? Legumes e verduras são fontes excelentes de fibras, de vitaminas e minerais. São coloridos, têm compostos antioxidantes, têm compostos que são reguladores da nossa saúde. A gente precisa comer em grande quantidade. O brasileiro tem comido muito pouco desses alimentos, desse grupo. Isso precisa estar presente na nossa alimentação diariamente. Verduras e legumes, com o maior grau de variedade possível. O maior grau que você puder variar a sua alimentação, varie a sua alimentação. Então, gente, esses alimentos são as principais, é o nosso polivitamínico natural, tá? A gente está aí nessa situação da pandemia e tanta gente querendo tomar polivitamínico, vitaminas, e a gente tem que estar preocupado em consumir isso na forma de alimentação. É a melhor forma como o nosso organismo consome e absorve esses nutrientes, tá bom? E aí, bem do ladinho dos vegetais, a gente tem as frutas, que são também, né, riquíssimas em nutrientes, em vitaminas, em polifenóis, em antioxidantes, previnem doenças, ajudam no tratamento de outras doenças, e são um pouco mais adocicadas, então a aceitação das frutas costuma ser maior do que a aceitação dos vegetais, tá? Então, assim, gente, geralmente, se você consumir 5 porções por dia de frutas e vegetais, então 2 porções de vegetais, 3 porções de frutas, você está bem servido de nutrientes. Então, esses dois grupos se unem, né, para que aconteça essa prevenção de doenças. O que eu sempre falo, gente? Não precisa da gente ficar comendo frutas que sejam frutas extremamente caras, raras, difícil de achar, pitaia, uva, mirtilo, frutas vermelhas, berries. Claro que isso é saudável, claro que isso é gostoso, mas a gente pode comprar as frutas do nosso dia a dia, as frutas da nossa região. Então, o que está na época da laranja, compra laranja, está na época da mexerica, come mexerica. Porque isso garante que você vai comer os nutrientes, esses alimentos estão mais nutritivos, né? Quando você pensa nos alimentos da época, eles estão com o menor uso de agrotóxicos e também eles estão mais baratos. E isso conta, né? A gente sabe que isso conta no final. Suco ou fruta? Então, assim, gente, suco, a gente precisa ter um limite no consumo dos frutos e no oferecimento para a criança desses frutos. Uma coisa é você comer uma laranja, outra coisa é você fazer um suco. Você vai usar 5, 6 laranjas sem bagaço para fazer um copo de suco. A quantidade de açúcar que você concentra ali, mesmo sendo um açúcar natural da fruta, é muito grande. E isso no início da vida tem um impacto muito grande. Lembra que a gente falou dos 1000 primeiros dias, né? Então, a recomendação oficial hoje aqui no Brasil, em vários lugares, é que não seja oferecido suco de nenhum jeito para crianças menores de 1 ano, tá? E entre 1 ano e 3 anos, a gente não recomenda, não é necessário, não existe nenhuma necessidade, mas você pode oferecer até 120 ml de suco por dia, desde que seja natural e desde que não adicione-se açúcar. Essa é a nossa recomendação
mais recente. E também, gente, tem uma atenção especial com o horário que você oferece esse suco. Quando você oferece o suco junto do almoço, antes da refeição, a tendência é que a criança enche a barriguinha dela de suco e ela não queira comer a refeição. Vamos sempre pensar, gente, eu vou falar sobre isso melhor no curso de introdução alimentar, mas vamos sempre pensar que a capacidade gástrica da criança é pequena, ela tem um estômago pequeno. Então, tudo que você coloca no estômago ali, e que vai impedir que ela coma a comida que a gente deseja, a comida mais nutritiva, que tenha mais nutrientes. Então, a gente precisa estar muito atento para não oferecer o suco e para que o suco não seja uma recompensa. Você vai dar o suco no final, né? Hoje eu fiz um suco, beleza, você vai dar esse suco no final para a criança. Mas o suco não é recompensa, tá? Não é, você tem que comer aqui para você beber o suco, não. Ele pode ser parte daquela alimentação, mas ele vai ser oferecido no momento certo, da forma correta, de preferência um suco batido com um legume, uma folha, tá bom? De preferência, não oferecer, tá? A gente pensa que a gente vai ter a vida inteira para beber suco, a gente vai beber, e aí a gente não cria esses hábitos de ficar bebendo suco toda a refeição, que é um hábito muito ruim, de ficar bebendo suco, a gente não mastigar direito, tá bom? Grupo dos leites e queijos, então, né, o nome já diz. Leites e derivados, gente, são as principais fontes de cálcio que nós temos hoje e são fontes importantes de proteína também. Aí nós temos o iogurte, aí nós temos o leite, coalhada, os vários tipos de queijo, de preferência queijo mais natural, queijo Minas Frescal, queijo tipo canastra, queijo do cerro, tá bom? São alimentos também bem nutritivos que muitas vezes nem todo mundo pode comer. Tem pessoas que têm mais sensibilidade. Isso não tem problema nenhum, a gente consegue substituir isso facilmente, tá? Eu amo esse grupo. Grupo das amêndoas, amendoins, castanhas e nozes. São, né, alimentos riquíssimos em gorduras boas, riquíssimos em nutrientes como selênio, que são super importantes para a nossa imunidade. Essa gordura não é uma gordura que a gente precisa se preocupar, é lógico. A gente não vai comer exagerado, né? A forma de consumo é limitada, mas são alimentos muito ricos e que fazem diferença na nossa saúde, tá bom? Por último, eu coloquei aqui os condimentos naturais, ervas secas, né? Especiarias. Gente, essa cultura do caldo quinol, do sazon, ter tempero pronto, precisa ser modificado. Nós temos uma infinidade de coisas que a gente pode usar para temperar a comida e que trazem coisas boas para a nossa comida. Pimenta, açafrão, couve, chimichurri, noz moscada, a gente tem ali, né, a cúrcuma, né, que ela põe na terra, canela. Gente, é coisa demais. Louro. Então, quando a gente fala das folhas secas, né, orégano, salsa, sálvia, manjericão, isso pode estar presente na nossa alimentação, isso deve estar presente na alimentação das crianças desde o início, principalmente antes de um ano, a gente não oferece sal, né? E são alimentos extremamente saudáveis, né? Eles devem sempre estar presentes, eles ajudam a prevenir doenças e tratamento de doenças também, tá? Então, esses são os grupos alimentares, né? Vocês vão ler de forma mais detalhada aí na apostila e depois responder algumas perguntas sobre isso no teste final. Qualquer dúvida, vocês vão mandar para mim lá na plataforma, né? No nosso fórum de discussão. E eu espero que tenha ficado claro quais são os grupos, e que em cima disso nós vamos dar continuidade no assunto no curso de introdução alimentar. Tudo bem? Um abraço para vocês, espero que vocês aproveitem o curso, tá? Tchau, tchau.